Boa tarde, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de vídeo. Aqui é a Pro Regiane e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria que vocês copiassem no caderno, com letra cursiva, que é a letra de mão, o nosso cabeçalho. Então, o cabeçalho ele vai mudando conforme os dias vão passando, né? Nós apresentamos no cabeçalho a data do dia, né? Hoje é dia 11 de agosto, o dia da semana, que é terça-feira, a característica do dia, você vai falar se o dia está ensolarado, chuvoso, se está calor, se está frio, a quantidade de dias em que nós estamos em isolamento social, o seu nome, este caderno pertence a, aí você vai pôr o seu nome, e aqui por último o nome da Pro. A nossa rotina de hoje, dando continuidade ao LDI volume 3. Primeiro nós faremos o nosso cabeçalho, vocês já fizeram. Hoje nós aprenderemos um pouquinho sobre o folclore. Depois nós teremos aula de matemática, nas páginas 5, 6, 7 e 8. E depois a aula de ciências, nas páginas 5 e 6, no LDI, tá bom? Então vamos lá. Você sabe o que é folclore? Vocês já devem ter ouvido falar, né? O folclore é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. Então, por exemplo, são os costumes que a nossa população tem. Aqui no interior, onde nós moramos, por exemplo, a gente tem um tipo de falar, tem coisas que a gente gosta de comer, tem história que as pessoas contam e que algumas pessoas mais velhas falam que são verdade e nós acreditamos e contamos para as pessoas mais novas, porque são histórias que contam um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da forma como nós vivemos. Isso é o folclore. Então, por exemplo, nós temos como exemplos as lendas, brincadeiras, danças, comidas. Isso tudo são coisas que vai passando de geração em geração. O que isso quer dizer, Pro? Quer dizer que são coisas que os nossos avós fizeram, aprenderam, brincaram, aí contaram para os nossos pais, eles contam para nós e nós vamos contar para os nossos filhos e assim por diante. Aqui, ó, colocou alguns desenhos que representam algumas lendas do folclore. Nós temos a lenda do Curupira, que é esse menininho aqui, ó, com os pés para trás. Nós temos a lenda do Saci Pererê, que é esse menininho aqui com uma perna só e um charuto. Nós temos a lenda do lobisomem. Vocês conhecem alguma dessas lendas? Eu conheço quase todas. E eu vou contar uma para vocês. Eu vou contar para vocês a lenda do Curupira. O Curupira, ele mora dentro da floresta. Ele tem os pés virados para trás. E o Curupira, ele defende a natureza de todos os inimigos. Vamos ler o texto aqui do Curupira, ó. O Curupira. Dentro da floresta, num rio sinuoso, uma canoa segue com seus passageiros. São pescadores, caçadores ou simples viajantes. Os únicos sons que se ouvem são os dos remos batendo nas águas e o alegre canto dos passarinhos. De repente, ouvem-se pancadas que parecem vir de longe. É o Curupira, testando se as árvores resistirão à tempestade e avisando aos habitantes da floresta sobre a tormenta que se aproxima. Ele é um estranho ser que protege a floresta e todos os animais que nela vivem. É pequeno, coberto de pelo, olhos vermelhos, unhas azuis
e pés virados para trás. Ai daquele que matar ou tentar caçar animais pequenos e fêmeas, derrubar árvores ou judiar das plantas. Para estes, o Curupira reserva castigos terríveis. Para defender a natureza, o Curupira ataca seus inimigos e os castiga de diversas maneiras. Faz com que se percam na floresta ou os engana, parecendo ser uma caça. Porém, o Curupira não é só um terror. Ele não persegue aquele que caça por necessidade, mas além de exigir presentes, pede segredo absoluto. Vocês já conheciam a lenda do Curupira? Eu aprendi quando eu era criança. Foi a minha mãe que me contou e a avó dela que contou para ela. Agora eu quero que vocês escolham uma dessas lendas do folclore, ó. Pode ser qualquer uma dessas que está aqui representada no desenho. Tem a da Yara, tem a da Cuca, a do Boto Cor-de-Rosa, a do Saci Pererê, a do Lobisomem, a do Boitatá e a da Mula Sem Cabeça. Eu quero que você pergunte para alguém da sua família se eles conhecem uma dessas lendas e depois você vai escrever ela no seu caderno. Depois que você escrever no seu caderno, você vai mandar uma foto e a Pro vai ler a sua lenda na próxima aula, tá bom? Não pode esquecer. Se você ou alguém da sua família conhece uma lenda que não está aqui representada em nenhuma figura, nossa, vai ser melhor ainda. Eu vou amar. Aí você vai escrever ela, tá bom? Porque vai ser uma coisa nova. Eu vou adorar ler ela aqui para todo mundo, beleza? Agora nós vamos para a aula de matemática, no LDI, página 5. Nós falaremos hoje sobre a centena e as figuras geométricas, tá bom? Nós já aprendemos sobre dezenas, lembra? Algumas aulas atrás, no LDI 2, nós aprendemos sobre dezena. Agora nós vamos aprender sobre centena. Prepare-se para conhecer a centena e descobrir quais figuras geométricas aparecem quando contornamos a superfície de alguns objetos. Algumas pessoas gostam de colecionar objetos. Há quem colecione livros, selos, gibis e até insetos. Eu coleciono bolinhas de gude. O Yuri escreveu aqui, ele coleciona bolinhas de gude. Veja quantas bolinhas de gude o Yuri tem. Então, você vai contar quantas bolinhas de gude o Yuri tem. Todas essas aqui, ó. 1, 2, 3. Vai riscando e contando. 4, 5 e assim por diante. Você vai riscando e vai contando. E depois você vai responder aqui no LDI. Quantas bolinhas de gude tem a coleção de Yuri? Responde aqui, ó. Se o Yuri conseguisse mais uma bolinha para a sua coleção, quantas bolinhas seriam? Aí você vai responder aqui. Você faz alguma coleção? Se você faz, você vai escrever aqui. Quando eu era criança, a Proregiane, eu colecionava cartões telefônicos. Eu tinha um monte de cartões telefônicos. Hoje em dia eu não coleciono mais nada. Mas colecionar é uma coisa muito legal. Muitas crianças fazem. Então vamos agora para a página 6. Aqui na página 6 nós falaremos sobre as centenas, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, antes de falar sobre a centena, vai relembrar um pouquinho sobre dezenas. A coleção do Yuri foi aumentando de 10 em 10. Então, você sabe o que é uma dezena? A Pro já deu essa aula, lembra? Uma dezena são 10 unidades, estão relacionados às bolinhas do Yuri. Se nós temos 10 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Isso significa que nós temos uma dezena, tá bom? Então, você vai lá no material de apoio, no finalzinho do LDI, lá no final da parte de matemática, vai ter uma página assim, ó. Aí, você vai recortar esse material de apoio. Só essa parte amarela do material de apoio você vai recortar, que nós vamos usar aqui na página 6. Nós vamos usar da página 6 até a página 8. Você recorta isso daqui para a gente poder fazer a atividade, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Nós vamos usar para representar as quantidades de bolinhas de gude. Você vai completar os quadros e as lacunas escrevendo as quantidades de dezenas e de unidades. Então, aqui nesse primeiro quadrinho, você vai colocar 10 bolinhas de gude. Você vai recortar o material de apoio e vai colar aqui, 10. Então, 1, 2, 3 e assim por diante. Cola 10 aqui, tá bom? Aí, você vai escrever quantas dezenas tem. 10 bolinhas de gude são quantas dezenas? Uma dezena, né? Então, você vai colocar aqui, ó, o número 1. Aqui no LDI, você vai responder 1. Uma dezena, que quer dizer que são 10 unidades. Você vai responder assim, tá bom? Um grupo de 10 quer dizer que é uma dezena. E quantas unidades são? 10 unidades, que são 10 bolinhas, certo? Você vai responder aí no LDI. A Pro vai apagar para você fazer sozinho depois, tá? Embaixo, 20 bolinhas de gude. São quantas dezenas? Se 10 é uma dezena, então 20 são 2 dezenas. Aí, você vai recortar e colocar aqui 20 bolinhas de gude. Beleza? Atividade de baixo. E 30 bolinhas de gude. 10 é uma dezena. 20 são 2 dezenas. 30 são quantas dezenas? 3 dezenas. E aí, você vai respondendo aqui embaixo também, ó. 2 grupos de 10 são 2 dezenas ou quantas unidades? 20 unidades. 3 grupos de 10 são quantas dezenas? 3 dezenas. Ou quantas unidades? 30 unidades. Tá bom? Então, ó, só para recapitular. A unidade representa apenas uma bolinha de gude, né? Então, uma unidade. 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, 10 unidades. Quando chega em 10 unidades, nós conseguimos uma dezena, certo? Aí, para que vocês consigam fixar direitinho, vocês vão fazer essa mesma atividade aqui na página 7, ó. Vocês vão colocar aqui, né, com os recortes lá do material de apoio, vocês vão desenhar aqui, ou colar, né, 40 bolinhas de gude. Então, 1, 2, 3, 4. Vocês vão contar até o 10, depois de novo até o 10, depois de novo até o 10 e depois de novo até o 10. Vocês vão colocar 40 bolinhas de gude. Depois vocês vão responder. 4 grupos de 10 é igual a 4 dezenas, né? Ou 40 unidades. A unidade representa sempre a quantidade total. E depois você vai colocar aqui, ó, o D significa
dezena. E U significa unidade, tá bom? Embaixo são 50. Então, vocês vão colocar 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. 5 grupos de 10 são quantas dezenas? 5 dezenas. E quantas unidades? 50 unidades. Então, o D significa 5 e o U significa 0. 60 bolinhas, vocês vão colocar aqui, ou desenhar. Então, vocês vão colocar 10, aqui desenha mais 10, até dar 60, mais 10 e mais 10. E aí, vocês vão seguir respondendo. 6 grupos de 10 são quantas dezenas? 6 dezenas. E quantas unidades? Nós colocamos aqui 60 bolinhas de gude, então nós temos 60 unidades. Aí você vai colocar aqui, ó, 60 unidades, tá bom? As atividades da página 7 são todas iguais, só que com quantidades diferentes. Cada risquinho que a Bru tá fazendo representa 10 bolinhas, tá? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 grupos de 10, 7 dezenas. Quantas unidades? 70 unidades. E aí, você vai responder aqui. Lembrando que você pode colar o material de apoio aqui, aquele que você recortou, ou você pode desenhar. Você vai ver o que fica melhor para você. Combinado? Vamos para a página 8. Aqui na página 8, a atividade aqui de cima, que são 80 bolinhas de gude, são iguais. Então, você vai fazer igualzinho. Vai desenhar 80 bolinhas, ou colar 30, 40, 50, 60, 70, 80. E vai responder aqui embaixo. Agora você vai responder sozinho. E aqui na próxima atividade também, você vai responder sozinho. Tá bom? Observe agora as 100 bolinhas de gude de Yuri organizadas de 10 em 10. Então, nós aprendemos a contar até 100 de 10 em 10, né? Porque nós viemos contando lá desde a primeira atividade. Primeiro 10 bolinhas, depois 20 bolinhas, depois 30 bolinhas, até que nós chegamos aqui em 90 bolinhas, certo? Agora, as bolinhas do Yuri estão organizadas aqui de 10 em 10, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Estão organizadas de 10 em 10. Então, o Yuri, ele tem 10 grupos de 10 bolinhas, certo? Então, quantos grupos de 10 ele tem? 10. Quantas dezenas ele tem? 10 dezenas. E a quantidade total é a quantidade de unidade. Quantas bolinhas ele tem no total? Ele tem 100 bolinhas, então ele tem 100 unidades. Certo? Ficou fácil, né? Não esqueçam de responder aqui e aqui, tá bom? Agora, para vocês descansarem um pouquinho, porque a aula de matemática foi intensa, nós vamos para a aula de ciências, também no LDI. Então, vocês vão abrir ciências lá na página 5. A vida das plantas. Então, vamos lá. A
aula de ciências é bem facinho. Ó, as plantas estão por toda parte, com ou sem flores, altas ou rasteiras, e algumas com partes comestíveis. Elas estão presentes em nossa vida e na de outros seres vivos. Mas onde as plantas são encontradas? Quais são as suas partes principais? Aqui, neste capítulo do LDI, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses seres vivos. Vamos ler o poema? Ó, cumplicidade. A árvore dá frutinhas de bom sabor, só para receber passarinhos de toda cor. Olha que lindo este poema. Que parte da planta é mencionada no poema? Responda aqui, neste poema aqui, ó. Qual parte está falando ali? De acordo com o poema, por que os pássaros vão até a árvore? Respondam aqui também. A palavra cumplicidade, presente no título do poema, significa uma relação de parceria. Você sabe que tipo de parceria ocorre entre as árvores e os pássaros? Você vai responder no caderno, porque o espaço aqui é muito curto, ó. Tá vendo? Se você conseguir responder aqui, pode responder. Mas eu aconselho a responder no caderno, que aí dá para responder com mais tranquilidade, tá bom? E vamos para a página 6. Conhecendo as plantas. As plantas podem ser encontradas em vários locais, como no solo, na água ou ainda presas a galhos de outras plantas. Olha que legal essa foto de uma floresta tropical com diferentes tipos de plantas. Olha que bonito essa foto. A maioria das plantas que conhecemos é formada por várias partes, cada uma com função específica. Nós temos a raiz, nós temos o caule, nós temos o fruto, nós temos a flor e nós temos a folha. Eu quero que vocês façam no caderninho de vocês um desenho igualzinho a essa árvore aqui, ó. Do jeitinho que tá aqui, eu gostaria que vocês fizessem no caderno, tá bom? Uma árvore com raiz, com caule, com fruto, com flor e com folha. Aqui nós temos uma árvore que parece que é uma árvore de laranja ou de goiaba, não sei, é um fruto amarelo, né? No caderno de vocês, eu gostaria que vocês fizessem uma outra árvore, com outro fruto, igual a essa, mas com um fruto diferente, tá bom? Pode ser de manga, pode ser de banana, vocês é que vão escolher, tá? Aí vocês vão descansar, por hoje é só. Depois disso, vocês podem fechar o LDI e nós continuamos na próxima aula, tá? Fim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? No final do dia, envie a correção e também com o ok de participação de quem enviou a tarefa no grupo do WhatsApp ou no PV da Pro. Beijos, fiquem com Deus.